E aí, mano, tranquilo? Você não leu errado não, mano. Finalmente o curso tá começando. Eu queria começar o vídeo de uma forma um pouco mais daorinha e tal, fazendo que nem os outros youtubers fazem, tá ligado? Tipo, dar um nome pra vocês, um apelido que tem a ver com o canal. Só que o problema é que o meu nome é Taro Yamada. E, mano, não ia ficar legal começar o vídeo tipo... E aí, tarados e taradas? Né não? Então eu vou pular essa parte e ir direto pro assunto do vídeo, beleza? Seguinte, você já parou pra pensar por que quase todo mundo que começa a aprender japonês logo desiste? Ou então fica naquela de começa e para, começa e para sem nunca aprender de verdade? Tipo, se pá, até você tá nessa de começa e para toda hora, né não? E aí eu comecei a pensar, pô mano, será que o japonês é realmente tão treta assim de aprender? Será que é por isso que a galera desiste? E aí pra tentar entender isso, eu colei no meu Instagram e perguntei pro pessoal que me segue qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando decidiram aprender japonês. E aí as respostas foram tudo tipo, comecei a aprender pelo hiragana, baixei a apostila, comprei livros, me matriculei num desses cursos online que tem por aí, baixei alguns aplicativos e pá. E aí eu comecei a entender melhor o problema. E as pessoas não desistem de aprender japonês porque é uma língua difícil. Na real, o buraco é bem mais embaixo, velho. As pessoas desistem de aprender japonês porque depois de um tempo a galera começa a se frustrar achando que não tá evoluindo. E é essa frustração que faz todo mundo desistir. Só que se liga, essa frustração só acontece porque você não sabe aprender. E esse é o problema de verdade, tá ligado? Por isso a primeira coisa que você tem que fazer pra aprender japonês não é se matricular num curso ou tentar aprender os kana, tá ligado? A primeira coisa que você tem que fazer é tentar entender como aprender japonês. E é por isso que nessa primeira aula eu vou te mostrar o que você precisa saber pra conseguir aprender japonês. Aí, se liga, o Taro Curso 2000 é um curso de japonês que vai ser todo upado aqui no YouTube, beleza? Não tem essa de, vou abrir um curso online com vagas limitadas. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e também já me segue lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, porque eu sempre posto coisa top por lá. O áudio dessa aula também está disponível como podcast, beleza? Então você pode ouvir enquanto vai pro trabalho, enquanto vai pra escola. E pra baixar é só colar no link que tá aqui na descrição do vídeo, fechou? E antes que você comece a me perguntar, tipo, quanto que o curso vai custar e tal, se liga, como eu já falei, o curso vai ser todo upado de graça aqui no YouTube. E aí, se você gosta do projeto e quer que saiam mais vídeos com mais frequência e tal, você pode patrocinar usando cartão de crédito ou boleto e ter acesso a benefícios exclusivos. Para patrocinar é só colar em ta68mada.com/patrocínio ou clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Mano, é o seguinte, o segredo pra você conseguir aprender japonês e não desistir no meio do caminho é conseguir controlar a sua frustração, tá ligado? Você fica frustradão porque não consegue ler os kanji, fica frustradão porque não consegue entender a lógica da língua, não consegue entender o que os caras falam e pá. E aí essas frustrações todas vão se acumulando, o esforço começa a não valer a pena, tá ligado? E aí você desiste. Aí passa um tempo, você se anima a aprender japonês de novo, só que você vai lá e tenta aprender fazendo a mesma coisa. E é claro que você vai começar a ficar frustrado de novo. Então quem não sabe aprender vai levando essa vida bipolar de animado e pistola, animado e pistola, animado e pistola, tá ligado? E é por isso que antes de você começar a aprender qualquer coisa, você tem que pensar num esquema pra conseguir aprender o que você quer, manja? Ou seja, mano, você precisa de um método top pra aprender japonês. E aí você vai ver que o papai aqui não dá ponto sem nó. Se liga, desde o começo do projeto eu venho falando top, 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 top. E na real eu não falo top só porque eu sou um moleque rica da quebrada, tá ligado? Na real eu venho falando top por todo esse tempo pra grudar essa palavra na sua cabeça, porque top é o segredo do método ideal pra você aprender as coisas, mano. Um método que é baseado em treinamentos feitos para você alcançar objetivos muito bem definidos de forma produtiva. Ou seja, o método top é basicamente o oposto do modo como você está acostumado a aprender nas escolas e nos cursos que tem por aí, né não? Aí saca só, ao longo do curso eu vou te passar coisas que você tem que fazer para conseguir aprender japonês mais rápido. Mas na aula de hoje eu vou ensinar por que esses conceitos do método top são importantes para você parar de vacilar na hora de aprender, beleza? Na boa, se pá, essa é a aula mais importante do curso, mano. Então presta bastante atenção e usa o que eu falar aqui para reavaliar a forma como você vem tentando aprender japonês, fechou? Mano, pensa bem, como que você ficou bom nas coisas que você sabe fazer? Tipo, se você é bom em desenhar, é porque você desenha bastante. Se você assiste uma aula sobre teoria da cor, mas não pinta, você não vai melhorar. Então assim, você não fica bom no bagulho porque você estuda muito sobre ele. Você fica bom porque você treina bastante. Só que por algum motivo que eu não entendo, na hora de aprender japonês os caras focam no estudo e não no treino. E aí fica todo mundo lá preocupado em estudar gramática, em decorar isso, aquilo, outro, e não se preocupam em usar a língua de verdade, tá ligado?
E aí é por isso que você vê gente estudando japonês há trocentos anos e até hoje não consegue falar uma frase direito. E sempre que eu falo isso, sempre cola um molequinho falando: mas, Tarô, se eu não sei como fazer um bagulho, como é que eu vou treinar? Mano, você não precisa ser bom pra começar a treinar, mas você precisa começar a treinar pra ficar bom, tá ligado? E não me entenda errado não, mano. O estudo, a teoria é um negócio importante, até porque se eu não achasse isso importante, eu não ia perder meu tempo fazendo aulas. Mas ele só é importante se for usado da forma certa, tá ligado? Pra te ajudar a treinar melhor. Então, mano, desde o começo eu já te aviso. Você pode assistir todas as aulas de qualquer curso, inclusive o meu. Você pode ficar fazendo as revisões no Anki, você pode ficar lendo texto com áudio, você pode ficar fazendo qualquer coisa. Mas se você não estiver disposto a treinar o japonês de verdade desde o começo, mano, desiste e vai fazer outra coisa. Porque, ó, olha o que você tem que fazer para realmente conseguir usar o japonês. Você precisa criar memória motora para conseguir escrever os kanji, os kana, para posicionar a língua, a boca, a garganta e tal, para produzir o som da fala. E para isso você precisa treinar a escrita, tem que treinar a fala, você tem que se acostumar o ouvido com um monte de padrões de som diferentes. E para isso você precisa treinar a compreensão auditiva. E por último, né, você tem que estudar para entender as palavras e as colocações que vão fazer com que você consiga passar a mensagem que você quer ou que você consiga interpretar aquilo que você tá ouvindo ou lendo. Mas para ter a capacidade de fazer isso na lata, tá ligado? Sem ter que ficar pensando muito enquanto vai falando, você precisa treinar a comunicação. É por isso que nenhum curso vai fazer você aprender japonês, manja. Você tem que aprender japonês, é você que tem que treinar, tá ligado? Fora tudo isso, velho, o treino ainda te dá uma ferramenta que é super importante pra você conseguir aprender as coisas, que é o erro. Mas como assim, Tarô? Se eu tô aprendendo é porque eu não quero errar, mano. Tá maluco? Calma, mano, deixa eu te explicar. Na real, o erro é a coisa mais importante pra você aprender alguma coisa nova, porque ele te mostra onde você precisa melhorar e abre portas pra você aprender muito mais coisas. Porque, mano, na prática, você só acerta aquilo que você já sabe. Então acertar não é um objetivo, é uma consequência. Quando você acerta, significa que você já aprendeu. Então, pra você aprender, você não tem que ficar tentando acertar mais, você tem que buscar errar menos. Pode parecer a mesma coisa, mas na verdade não é. Se liga, como quem tá aprendendo japonês fica só tentando acertar e aí pra isso fica lá decorando e repetindo as informações que tem nos cursos e nas apostilas, normalmente o pessoal acaba falando tudo mais ou menos da mesma forma, tá ligado? Um japonês que não tá errado, mas que também não é o japonês dos japoneses. Isso acontece porque os caras estão preocupados em acertar, não em aprender. E aí, por ficarem só repetindo o japonês mais ou menos certo dos cursos e das apostilas, os caras acabam não errando o suficiente e não se expondo para entender melhor o modo de pensar dos japoneses e aí sim conseguir aprender de verdade onde e quando cada palavra ou expressão se encaixa. Vou te dar um exemplo prático para você entender melhor. Logo quando eu comecei a aprender japonês, tipo bem no comecinho mesmo, eu saí com uma mina, pá, e a gente foi comer. E aí eu tentei falar pra ela que eu queria comer anko, que em japonês fica tipo anko tabetai. Só que, mano, eu errei. E aí eu acabei falando manko tabetai. Mano, quando eu falei isso, a mina me olhou com uma cara tipo, o quê? Tá ligado? E eu não fazia a menor ideia do que tava acontecendo. E aí ela me explicou o que eu tinha falado e, mano, isso é louco, eu não sabia onde enfiar a cara. O que rolou foi o seguinte, velho. Anko, a palavra que eu queria falar, é um doce feito de pasta de feijão. Só que manko, né, a palavra que eu acabei falando, significa pepeca, velho. Então, na prática, eu falei pra mina do nada que eu queria comer pepeca. Tipo, virei taradão lá. Só que se liga, esse erro besta que me transformou no taradão do pedaço, me mostrou que eu precisava melhorar meu vocabulário, me fez aprender o que é manko e ainda por cima fez eu aprender que nem no português, no japonês também, verbos relacionados a comer, tipo taberu e ku, eles também são usados na hora de dar uns pegas. E mano, isso nenhuma apostila, nenhum curso do mundo vai te ensinar. Você só vai aprender isso treinando de verdade, se expondo ao erro e aumentando ao máximo o contato que você vai ter com o japonês de forma ativa. Por isso, velho, coloca na cabeça que você tem que treinar. Aprender japonês é 90% treino e 10% assistindo aula, fazendo revisão e pá, beleza? Ah, Tarô, então quer dizer que é só eu treinar e errar bastante que eu vou aprender japonês rapidão? Não, mano, nada a ver. Ah, você tem que treinar mais, você tem que praticar bastante, não sei o que lá. Mano, só fica falando isso quem não tem a menor ideia de que tá ensinando, mas quer pagar de manjão. Pra você conseguir aprender japonês de verdade, você não tem que ficar só treinando e errando uns negócios nada a ver, tá ligado? Pra você conseguir evoluir, você tem que treinar do jeito certo e cometer
os erros que você precisa cometer pra poder aprender. Porque senão, mano, se você não errar do jeito certo, você vai ficar lá só patinando, tá ligado? Achando que tá treinando, mas sempre cometendo os mesmos erros e pá, sem nunca evoluir de verdade. E aí, pra você conseguir treinar do jeito certo e cometer os erros que você precisa cometer, você precisa ter objetivos muito bem definidos. E, velho, é aqui que todo mundo vacila, mano. Quase ninguém pensa em objetivo quando vai aprender japonês. Primeiro que, tipo, não. Aprender japonês não é um objetivo. É um desejo, uma vontade, é um negócio que você quer fazer, tá ligado? Objetivo, pensar em objetivo significa definir prioridades e montar um mapa pra te servir de guia, e isso pouca gente faz. Só que, mano, isso é importante pra caralho, porque só quando você pensa em objetivos é que você vai conseguir entender melhor que tipo de treinamento que você vai ter que fazer e o que você vai ter que fazer pra escapar das ciladas que tem nos cursos de apostilas, que servem mais pra te enrolar e arrancar grana do que pra fazer você aprender japonês de verdade. É por isso que antes de você começar a aprender qualquer coisa, você tem que parar e responder 4 perguntas. O que você quer aprender? Por que você quer aprender? Quando você tem que aprender? E como você vai treinar para aprender isso? Fazendo essas 4 perguntas, você vai ver que vai ficar muito mais fácil organizar o seu esquema para aprender de uma forma mais lógica, focando primeiro em aprender coisas que vão fazer com que você consiga aprender mais coisas depois, e não ficar perdendo tempo com os negócios nada a ver. E aí, ó, se você olhar o modo como os cursos e as apostilas são estruturados pensando nessas 4 perguntas, você vai ver que o bagulho não faz o menor sentido. E aí, meu, não é à toa que o japonês acaba parecendo uma língua difícil e que os caras ficam lá mocota pra conseguir aprender. Ó, vou te dar um exemplo. A primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que os cursos de apostilas ensinam é como se apresentar em japonês, não é não? Aí, ok, vamos pensar nisso usando as 4 perguntas. O que você vai aprender? Vai aprender a se apresentar em japonês. Por que você vai aprender isso? Você vai aprender isso porque é importante saber se apresentar pra conhecer mais pessoas e tal, porque tem algumas regrinhas que são importantes que você saiba, sei lá, dá pra justificar, tá ligado? Quando você vai aprender isso? Logo no começo. Opa, aí já não faz sentido, meu. Pensa bem, mano, se a única coisa que você sabe fazer em japonês é se apresentar, pra que você vai querer se apresentar? Você vai ficar quieto no seu canto, mano. Então isso é um bagulho que não te agrega nada no momento que você tá. E aí, ao invés de aprender alguma coisa que vai fazer você entender a língua, ou que vai servir de referência pra quando você estiver tentando aprender mais coisa, você vai só perder seu tempo decorando umas palavrinhas que nem vai usar tão cedo. Os cursos de apostilas colocam isso logo no começo, meio que pra dar uma enganada, tá ligado? Pra fazer você achar que, tipo, desde o começo tá falando em japonês e tal. Só que não, mano, você não tá falando em japonês, você só tá repetindo. E repetir até papagaio consegue. Isso fica pior quando a gente começa a perguntar como você vai treinar pra aprender isso. Se for um curso presencial, você vai ficar lá de parzinho e aí vão ficar 2 noobs, um olhando pra cara do outro. Se for curso online, pior ainda, mano. Você vai ficar lá sozinho falando um monte de coisa nada a ver que nem um maluco. E aí, meu, é óbvio que nenhuma dessas formas de treinar vão fazer com que você realmente evolua. Então você entendeu como pensar em objetivos é importante? Se você pensa, né, em objetivos, depois de responder essas perguntas, você não vai querer se apresentar agora, tá ligado? Você vai querer aprender coisas que são mais úteis. E aí, tipo, não esquenta que essa parte de estruturar a língua de uma forma lógica para que você consiga aprender primeiro o que vai te ajudar a entender mais coisas depois, eu já garanto aqui no curso. Mas mesmo assim, você precisa aprender a pensar em objetivo, mano. Porque isso influencia num bagulho que tá diretamente ligado com aquele negócio da frustração que eu falei logo no começo do vídeo. Tipo, eu sou brasileiro, nasci no Brasil, fui criado no Brasil, falo português desde criança e tal. Então dá pra falar que eu sou fluente em português, né não? Só que mesmo assim, velho, se eu colar numa rodinha de médicos que estão conversando sobre medicina, eu vou boiar grandão na conversa. Isso significa que eu não sei falar português? Não. Isso significa que os caras estão conversando sobre um assunto que eu não manjo. E aí as palavras não fazem o menor sentido pra mim. Então é importante você entender que a fluência não é em relação ao idioma inteiro, tá ligado? A fluência é em relação a assuntos específicos. E aí, mesmo no português, a gente tem fluência, né? A gente consegue fazer com que a comunicação role de boa em uma pá de assunto e a gente não é fluente em mais um monte de assunto. Aí o que os cursos de apostila chamam de fluência, na real é você conseguir fazer a comunicação rolar, você entender e ser entendido em diversos assuntos que são comuns a outras pessoas também. E é aqui que o bagulho fica da hora. Como a gente fica fluente em um assunto de cada vez, mano, tanto faz qual assunto a gente vai usar pra estudar e treinar. E aí o segredo pra você não ficar frustrado é você definir como objetivo primeiro ficar fluente nos assuntos que são importantes pra você.
Por exemplo, quem me segue no Instagram tá ligado que eu gosto de lutinha. Sair na mão 5 minutinhos sem perder a amizade, pá. E a real é que apesar de eu ser um anime, o que fez eu querer aprender japonês foram as artes marciais. Agora imagina, mano, eu querendo aprender japonês pra ver coisa de luta, pra ler livros, revistas sobre luta e pá, mas tendo que aguentar aquela sequência de assuntos imbecis das apostilas primeiro, pra só daqui sei lá quanto tempo eu ter contato com o que realmente me interessa. É claro que vai ser um bagulho mega frustrante, tá ligado? E aí por ser frustrante, vai ser mais difícil eu me engajar no treino, tá ligado? Vai ser mais difícil eu querer estudar pra aprender palavras que eu não vou usar agora. E aí é claro que a chance de eu acabar desistindo é grande. Então na prática você ter como objetivo ficar fluente primeiro em assuntos que você tem interesse é uma das principais coisas que vão fazer o seu treino e o seu estudo serem produtivos. E aí, mano, quanto mais produtivo for, mais você vai perceber a sua evolução, mais você vai conseguir entender os assuntos que você tem interesse, e aí é claro, a chance de você dropar é muito menor. Por isso, para eu conseguir aprender japonês de forma produtiva, quando eu tava começando a aprender, eu ignorei completamente as apostilas, tá ligado? Eu não perdi meu tempo aprendendo coisas que eram completamente inúteis pra mim no momento, tipo, o Smith comprou um carro. Eu não tô nem aí pro Smith, mano. Aí esse cara vem tipo... Ah, Tarô, mas na verdade isso não é produtivo, porque como que você vai aprender gramática sem os exemplos da apostila? Mano, a gramática é a única coisa que é comum em todos os assuntos. Então, por exemplo, tipo, comprar um carro, kuruma o kao, e nocautear o adversário, aite o taoshu. Essas duas frases usam a mesma partícula e gramaticalmente são exatamente iguais. Só que pra mim, saber como falar nocautear o adversário é muito mais importante do que falar comprar um carro. Então eu vou me animar mais treinando com esse tipo de assunto. Os exemplos das apostilas são mais gerais, e aí até os meus vão ser um pouco mais gerais, porque eu vou pegar situações do dia a dia e pá, porque o objetivo é simplesmente dar exemplo pra você entender a lógica. Isso não significa que você tem que treinar e estudar com os assuntos das apostilas, tá ligado? E o melhor, mano, é que saca só, você treinando pra ficar fluente primeiro no assunto que você quer, vai fazer você se animar mais pra aprender, e aí quando você for ver outros assuntos, você só vai ter que aprender novas palavras, porque a lógica da língua, a gramática e tal, tudo isso você já vai ter dominado. Então isso acaba fazendo com que você aprenda de forma muito mais rápida. Por exemplo, eu já conseguia ter uma conversa normal sobre luta bem antes de aprender que toire é banheiro. Só que aí quando eu aprendi a palavra, eu já conseguia encaixar na lógica da língua e aí eu já conseguia usar essa palavra. Então não fica vacilando fazendo um monte de repetição inútil, tá ligado? Assiste as minhas aulas, lê os posts no site e tal pra entender a lógica do bagulho. E aí, meu, tipo, se você tá aprendendo japonês porque vai se mudar pro Japão pra trabalhar, busca primeiro aprender coisas que vão te ajudar a se virar sem que você fique dependendo do intérprete, tá ligado? Ou então, se você gosta de cozinhar, busca sites com receita e vai tentando entender as partes que eu abordei na explicação. Cria seu próprio deck de vocabulário no Anki com palavras e expressões que você achou interessante, porque essas coisas com certeza vão se repetir. Mesmo se, tipo, você gosta muito de um mangá, escolhe um pra ler e vai até o final da coisa, tá ligado? Fazendo isso vai ser muito mais fácil você conseguir treinar concentrado, que é um outro bagulho super importante pra você conseguir ser produtivo. Então, por exemplo, se você começou a aprender japonês agora e escolheu usar um mangá pra treinar, você não vai tentar ler o mangá inteiro. Você pode fazer isso outra hora, tá ligado? Mas essa não vai ser a sua sessão de treino. No treino concentrado você vai ler tipo 2, 3 frases que tenham alguma coisa que eu abordei na aula, e aí você vai debulhar essas frases pra entender a aplicação numa situação real daquilo que eu expliquei, tá ligado? E aí depois você vai colar em alguém e vai tentar replicar esse padrão que você acabou de aprender pra você receber dicas e tal. E é só isso, mano. Pronto. Essa é uma sessão de treino concentrada. É por isso que quando você olha um atleta pica mesmo, você vai ver que tem hora que eles ficam treinando super focados em uma parte pequena de tudo que eles fazem. Por exemplo, tem treino que o corredor fica só praticando a largada. Ele não corre o percurso todo, ele fica só lá, largada, 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 largada. Por quê? Porque ele sabe que se ele ficar muito bom na largada, ele vai conseguir ganhar alguns milésimos no tempo, e aí isso no final vai fazer a diferença pra ele ganhar a corrida. Aí ele fica lá, dá um tiro, volta, vê como ele se sentiu, recebe dicas de técnico, aí vai lá, dá outro tiro, vê se melhorou, recebe mais dicas de técnico, faz os ajustes, pá, e assim vai, tá ligado? Até ele dominar a largada. Aliás, mano, esse negócio de receber dica é a última grande coisa que você precisa ter pra fazer com que o seu treino de japonês seja produtivo. Quando me perguntam qual é o segredo pra aprender japonês, eu sempre falo, mano, você precisa conversar com os japoneses. E eu falo isso porque, na real, tudo que os japoneses fizerem pode ser usado como dica, mano. Quando o japonês te responde, ele te responde de uma forma que é natural pros japoneses.
não de uma forma que você vai aprender nas apostilas e nos cursos. Então você pode usar isso como dica para dar respostas parecidas em outros momentos e aí começar a falar de uma forma mais natural. E por aí vai, tá ligado? É por isso que você tem que perguntar para quem realmente manja. E você tem que treinar com quem manja mais do que você. Nada de ficar fazendo grupinho de noob no WhatsApp pra falar em português ou em japonês errado, tá ligado? Isso daí é perda de tempo, mano. E hoje em dia, encontrar japonês pra falar é a coisa mais fácil que tem, mano. Mesmo se você estiver morando no Brasil. Tem uma pá de aplicativo que serve pra você fazer amizade com os japoneses e tal. Inclusive, eu já fiz um post sobre isso lá no meu site. Vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? E é isso, mano. Agora você já sabe qual é a lógica que tá por trás de um método top pra aprender japonês. Ao longo do curso, eu vou passar treinos mais concretos pra que você consiga saber exatamente o que tem que ser feito, tá ligado? Mas enquanto isso, mano, se você quiser fazer alguma coisa sozinho, sempre vê se aquilo que você quer fazer é top. Ou seja, sempre vê se aquilo que você quer fazer vai dar pra você usar pra treinar pra alcançar algum objetivo definido de forma produtiva. Fechou? Então hoje é só, mano. Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha o curso com todo mundo, coloca nos grupos e pá, e vira um patrocinador lá no ta68mada.com/patrocínio pra fazer o projeto ficar grandão, beleza? É nóis que voa, mano.